Graça e paz, amados. Sou Lucimeire e vou deixar um ensino e uma palavra bíblica para a edificação da fé de vocês em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Hoje nós vamos falar de Josué, do livro de Josué, e nós vamos falar do pecado do soldado Acã, que fez uma proeza muito difícil, muito pecaminosa, uma desobediência muito grande e levou Israel a uma derrota terrível, tá? Então nós vamos falar primeiro de Josué, vamos colocar o Josué na história, tá? Josué é filho de Num, o nome dele era Oséias, Moisés que muda o nome dele. Depois da morte de Moisés, Josué seguiu como o líder da nação de Israel. Josué era da tribo de Efraim e Josué significa em hebraico Yeshua. Em hebraico não, em aramaico, Yeshua, que significa Deus salva ou Yahvé salva. As características de Josué. Josué, ele era um grande estrategista, o maior da história da humanidade. Ele liderou o povo de Israel em batalha por cerca de 30 cidades de Canaã. A antiga cidade de Canaã corresponde à área do atual estado de Israel, na faixa de Gaza, Cisjordânia, parte da Jordânia, do Líbano e parte da Síria também. E o nome Canaã vem de Cã, um dos filhos de Noé, tá? Ao qual se atribui a origem dos cananeus, tá? E Josué conduziu o povo de Israel depois da morte de Moisés. Então ele atravessou, eles estavam acampados em Sitim, e depois que Moisés morre, Moisés passa a liderança para Josué, e Josué vai conduzir agora a nação todinha de Israel. Josué atravessa o Jordão, e na verdade também foi um milagre de Deus. Fez um paredão assim do rio, eles atravessaram o rio a seco, chegaram em Canaã, e lá em Canaã, quem não foi circuncidado, acabou sendo circuncidado lá em Canaã. Eles fizeram a Páscoa lá, a última Páscoa lá em Canaã. Quando eles entraram em Canaã, cessou o maná, não teve mais o maná, porque lá no deserto tinha o maná. Em Canaã cessou o maná. E a primeira vitória, a primeira cidade que eles iam enfrentar era a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era extremamente murada. O muro de Jericó era tão largo, que dava para passar uma carruagem no muro de Jericó, construções de casa, tanto que a casa de Raabe era construída em cima do muro de Jericó. Mas eu não quero entrar muito nessa detalhe dessa batalha de Jericó, porque depois eu vou voltar e vou falar melhor sobre essa batalha. Eu quero falar uma ordem que Deus deu para o povo de Israel sobre essa batalha, porque Deus ia entregar Jericó na mão do povo de Israel mesmo. Aquelas nações todas que estavam ali, na verdade, eles temiam o povo de Israel. Eles temiam. E ali haviam 7 nações. Olha, havia os cananeus, os hititas, os heveus, os perizeus, gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Essas nações todas iam ser conquistadas e eram bastante cidades. Só que essas nações, elas conheciam a história do povo de Israel, elas conheciam que Deus protegeu Israel no Egito, conheciam sobre as pragas, que abriu o Mar Vermelho, que aquele povo ficou 40 anos andando pelo deserto, que tinha um tabernáculo que eles iam, móvel que eles iam construindo conforme eles iam peregrinando sobre o deserto. Eles conheciam aquele Deus mandava um maná, mandavam as codornas, mandavam uma nuvem durante o dia para o deserto ficar mais fresco, mandava uma coluna de fogo à noite para o deserto esquentar, não deixou faltar nada para eles. Então, quem estava lá do outro lado do Jordão temia aquela nação de Israel, tanto que Raabe, quando ela foi esconder os espias, ela falou: eu vou esconder vocês, mas salva a minha casa, porque eu sei que o Deus de vocês vai levar todos daqui, vai destruir tudo, eu tenho certeza disso.
É tanto que a gente fala assim, Raabe teve mais fé do que os próprios israelitas, né? Ela sabia que Deus ia destruir tudo. E aí ela colocou a cabeça dela em risco também, né? Colocou aquele lenço vermelho lá e eles na janela para identificar que aquela era a casa dela, e Deus permite que ela e a casa dela seja salva. E ela foi salva de toda a destruição de Jericó. Só que Deus deu uma ordem para o povo de Israel. Então vamos lá, tá aqui, ó. Josué, livro de Josué 6, capítulo 6, versículo, eu vou ler a partir de 18, se eu conseguir ler aqui, porque a letra aqui tá tão pequena, assim, vamos ver. 18, tá? 6, capítulo 6, 18. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, assim façais, maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então a ordem era essa: eu vou entregar Jericó nas suas mãos. Porém, aí a primeira vitória, as primícias, é da casa do Senhor. Na casa do Senhor, as primícias vai ser uma bênção. Na casa de vocês, alguém que for pegar qualquer coisa vai ser uma maldição. Tipo assim, vai ser uma coisa anátema, vai ser uma maldição. Então, Deus já tinha avisado tudo que eles foram pegos dos despojos de guerra, todos os despojos, tudo que era de ouro, era de prata, tudo que tinha valor era para ser da casa do Senhor. O restante era para ser tudo destruído. Tudo, as crianças, tudo destruído, a cidade inteira para ser destruída, menos a casa de Raabe. Quando a gente fala casa de Raabe, a gente fala Raabe e a família dela e as coisas dela todas. Muito bem. Eles conseguiram a vitória em Jericó. Eles conseguiram a vitória em Jericó, eles estavam satisfeitos, estavam todo mundo feliz. A próxima cidade a ser conquistada era a cidade de Ai. Era a cidade de Ai. E Ai ficava, não era uma cidade muito longe não, ficava mais ou menos uns 28 quilômetros morro acima. E Josué manda alguns espias, dois ou três espias, espiar a cidade de Ai. E eles foram, eles olharam a cidade, olharam, descendo e falaram, olha, para Josué, olha, lá em Ai não oferece muita resistência não, a cidade não é grande, não é tão bem protegida assim, não precisa mandar muita gente não, talvez aí uns 3.000 homens no máximo, a gente já consegue dominar a cidade. Vejo que vai ser algo fácil pra gente, tá? Não vai ser algo difícil não. Vamos aí e dessa forma também te dá um descanso para os outros homens, né, que vão ficar aí, que lutaram. Então Josué manda 3.000 homens para conquistar a cidade de Ai. Qual foi a surpresa? Os homens de Ai viraram gigantes. Eles colocaram o povo de Israel para correr. Eles tiveram que correr. Parecia que Deus estava lutando a favor do povo de Ai, porque eles viraram gigante e o povo de Israel, olha, miaram, tiveram que correr colina abaixo, desceram colina abaixo, fugiram, tiveram que virar as costas, fugiram. E antes de chegar no arraial onde estava o acampamento de Josué, eles feriram 36 soldados valentes, homens guerreiros, pai de família. Eles mataram. Quando Josué viu aquilo, Josué ficou meio que sem entender nada. E o desespero bateu em Josué. Josué, diante da Arca da Aliança, porque ele não podia tocar. Só quem podia tocar na Arca da Aliança, quem podia tocar no tabernáculo, quem podia mexer nas cortinas, lavar as cortinas, colocar as argolas, eram só os levitas, tá? Só o povo, os sacerdotes. Era só a nação de Levi que podia cuidar das coisas do templo. Então, nem Josué, nem Davi, nem Salomão, nem outros reis que vieram puderam tocar na arca. Diante da arca, ele rasgou suas roupas, chorou, pranteou muito. Ele não queria acreditar e não conseguia entender porque aquilo tinha acontecido. Porque Deus falou que Deus era com eles.
E diante de Ai, uma cidade pequena, uma cidade que não oferecia nenhum tipo de resistência, colocou o povo de Israel para correr. Por que aconteceu isso? E ele pranteou muito, pranteou a morte dos 36 soldados valentes que tinha, a família ficou sem eles. Pranteou muito, e todos prantearam, todos, a nação inteira ficou pranteou. E Deus fala, e Josué fala assim, Senhor, era melhor a gente ter ficado em Sitim, aonde eles estavam lá do outro lado do Jordão. Porque com essa derrota, as nações que estão em volta, que essas que eu falei, jebuseus, amorreus e tal, eles vão ficar sabendo da nossa derrota, eles vão fazer um cerco em volta da gente e vai destruir a gente, eles vão destruir a gente completamente. E o nome do Senhor não vai ser glorificado. O nome do Senhor não vai ser glorificado, porque nós vamos ser conhecidos como uma derrota. Nós vamos ser conhecidos como uma derrota. Eu tô mexendo aqui, às vezes a câmera mexe, meu marido falou, não faz isso, porque mexe mesmo. Tô vendo aqui, tô tentando, mas às vezes a gente se empolga. E ele falou assim para Deus, eles vão cercar a gente, vão matar a gente, porque vão descobrir essa derrota. E nós vai acabar tudo, no seu nome vai acabar aqui. E Deus fala com Josué. Você sabe que às vezes eu fico falando assim, ai Deus, fala comigo, porque às vezes as pessoas falam assim, ai Deus falou comigo, isso, ai eu tava orando a Deus, Deus conversou comigo, falou comigo isso, senti no coração, Deus falando comigo isso. Eu ouço muitas pessoas falando assim, sabe, que Deus falou, ouviu a voz de Deus, né? E às vezes nas minhas orações eu fico falando assim, Deus, por que o Senhor não fala? Porque eu nunca ouvi a voz de Deus assim, falei, ai Deus, como eles falam assim, né? Fala comigo, Deus. Eu falo assim, Senhor, então eu quero ouvir também, né? Já que o Senhor fala com as pessoas, né? O Senhor fala do jeito assim, falou assim. Eu queria que o Senhor falasse comigo, eu queria ouvir sua voz, porque as pessoas falam que a sua voz, a voz do Espírito Santo é a coisa mais doce que existe. E eu fico pedindo para Deus. Mas eu acho que se um dia Deus falar comigo, eu caio dura. Eu caio durinha aqui nessa casa, porque eu acho que o meu susto vai ser tão grande que eu até parei de pedir isso. Porque eu pensei assim, gente, vai ser Lucimeire, se Deus falar isso pra mim, eu caio durinha aqui. Então eu parei de pedir. Agora eu só oro mesmo a Deus, falo, Deus, o Senhor faz de mim o que o Senhor quiser, faz de mim o seu instrumento. Deus fala com Josué. Depois que Josué pranteou bastante, Deus fala com Josué. Então lá, tá no capítulo 7. No capítulo 7, de Josué, capítulo 7, deixa eu ver onde é que tá aqui. Capítulo 7, versículo 11. Tá aqui em cima. Deus fala assim para Josué: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. Porque o concerto, quando Deus fala em concerto, Deus faz eles lembrar da aliança. Porque Deus fez com Israel uma aliança, tá? Então, assim, o que acontecer com um vai envolver todo mundo. Eles não tratam Israel com um ou outro, eles tratam Israel como um todo, tá? Então eles falam concerto que eles tinham ordenado e até tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram e até debaixo de sua bagagem opuseram. Deus fala assim para Israel: Israel pecou. Israel pecou. Tem um anátema, tem uma pessoa que pecou, que está no meio de vocês. Fala assim para Josué. Então aí mais para frente, Josué fala para o povo, santifique-se, porque amanhã Deus vai mostrar para gente quem pecou, que causou esse estrago todo em Ai, porque em Ai Deus não estava conosco. Alguém aqui pecou e amanhã Deus vai falar o que aconteceu. Então vocês se santifiquem. E foi assim que aconteceu. Logo pela manhã, o Josué já tinha falado com o povo de Israel e Deus falou: "E eu vou tirar de vocês do meio de vós o anátema. E eu vou voltar para vocês." Tipo assim, enquanto tiver o traidor, eu não vou estar com vocês. Quando eu tirar o traidor, eu vou voltar para vocês, tá? Então,
de manhã estava toda a nação de Israel. Então, todos os representantes da tribo se apresentaram e Deus mostrou uma tribo. Que tribo que Deus mostrou? A tribo de Judá. Depois de Judá, que mostrou a tribo de Judá, todas as outras tribos já estavam liberadas. A tribo de Judá ficou. Depois, Deus mostrou aí todos os homens da casa de Judá, todos os pais, vamos dizer, se colocaram lá. Aí Deus mostrou a casa de um. A casa dos outros foram todas liberadas. Aí os filhos da casa desse que Deus estava mostrando, que era um funil. Deus estava funilando, ia chegar na casa de um. Aí chegou na casa de Zerá, pai de Acã. Aí depois que saiu a casa de Zerá, Deus mostrou Acã. E aí Acã caiu a máscara, não tinha mais jeito. Deus falou, foi Acã. Aí Josué olha para Acã, tipo assim, esperando. E aí, Acã? Deus está mostrando que foi você. Você que foi traidor, você que traiu. O que aconteceu? Aí tá no verso 7, 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Explicou direitinho o que ele tinha feito. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, deve ser uns 600 gramas de ouro, um utensílio, uma cunha. Cobicei-os e tomei-os, eis que estão escondidos na minha terra, não, eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Josué mandou os soldados ir na tenda de Acã, e quando eles entraram, estava tudo lá, a capa babilônica, o ouro, a prata. Josué falou: tira tudo. Mandou tirar tudo, tira tudo que é da casa de Acã, tira tudo, veio tudo para fora, porque tudo ali era maldito, como Deus falou. Na minha casa, isso vai ser uma bênção, na mão de vocês, isso será uma maldição. Então, Josué mandou tirar tudo da casa, tira tudo. Gente, quando a gente fala casa, não é só a casa, Josué, a esposa e os filhos. Olha só. Então Josué enviou os mensageiros, tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e os deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram no vale de Acor. Então, quando a gente fala casa, não é só a casa, a tenda, quem está dentro. É tudo, o rebanho, tudo se tornou uma maldição. E se um soldado que estivesse ali pegando aquilo, pegasse um bezerro, tem bezerro gordinho aqui, vou guardar para mim, ia ser maldito também. Então, eles tiraram tudo. Israel apedrejou todos eles. Tomara que não tivesse nenhuma criança ali naquele meio. Apedrejou todos eles no vale de Acor. Eles levaram todos no vale de Acor, apedrejaram todos eles e depois atearam fogo e fizeram um montoeiro de pedras ali, como se fosse uma escultura, até os dias de hoje, como assim, até o dia que foi escrito esse livro. Então, o que a gente aprende com essa desobediência de Acã? Primeiro, quem estava na tenda sabia que aquilo estava escondido ali. A esposa, os filhos sabiam. Então tem aquela coisa, o pecado não é conveniência, é o pecado da conivência. Da conivência. Eu não estou pecando, mas eu estou sendo conivente com o seu pecado, porque eu estou escondendo ele também, tá? Então o pecado da conivência. E aqui fala, olha,
no versículo 21 do capítulo 7. Olha como que é a origem do pecado na gente, no coração da gente. Primeiro ele viu entre os despojos uma boa capa babilônica. Gente, essa capa não tem nada. Parece uma capa de Drácula que tem um tipo de uma lapela aqui, dá um laço aqui, escorre, deve ser feito com tecido grosso de tenda. Não tem nada de diferente nessa capa. Não tem nada de, oh meu Deus, é pedra, nada. Mas ele cobiçou. Então, olha, primeiro ele viu entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de 50 ciclos. Cobicei. Ó, o segundo, eu vi, cobicei. Depois eu peguei para mim. Então, eu vejo, cobiço, aquilo entra no meu coração, eu quero aquilo e tomo aquilo. Ó, como que é o pecado. E eis que estão escondidos, porque o pecado traz vergonha pra gente. A gente esconde. Veja como é que é? Você vê, você quer, você toma, depois você esconde. O que Acã podia fazer com essas coisas dentro do arraial? Ele ia andar com aquela capa pelo arraial? Ele ia mostrar aquele ouro, aquela prata pro arraial? Não tinha por que motivo nenhum dele fazer aquilo. Será que no coração dele ele estava achando que nas divisões da tribo eu já vou começar liderando, porque eu já vou estar com ouro, vou estar com prata, vou estar com uma boa capa babilônica? Você vê que o pecado, ele começa das coisas mínimas, das coisas mínimas. Deus ali queria uma união. Por isso que Deus, quando Deus permitiu que Israel perdesse a derrota, né, fosse derrotado por Ai, a nação inteira sofreu porque era uma aliança que Deus tinha com o povo, que Deus tinha com o povo. Se ele não fizesse nada com Acã, porque Acã serviu de lição para os outros, para as outras tribos. Se ele não tivesse feito nada com Acã, Acã provavelmente iria fazer de novo aquilo. Ah, não aconteceu nada, roubei, cobicei, tomei, tá na minha tenda. Eles iam conquistar outras cidades. Acã com certeza ia fazer novamente o mesmo pecado. E ele podia levar outras pessoas a pecarem também. E dentro de Israel tinha que ter a obediência a Deus. E ali Deus colocou de lição: se vocês estão comigo, eu estou com vocês. Mas se vocês não estão comigo, eu também não estou com vocês. É aquela coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Foram derrotados por uma cidade que não representava nenhum tipo de resistência. Deus permitiu essa derrota e serviu de exemplo para a nação inteira de Israel. Serviu de exemplo. Obedeça a palavra de Deus. Não é para pegar nada, não é para pegar nada. Se Deus permitisse, amém. Mas Deus não permitiu. Então é esse o pecado de Acã, o soldado que serviu de exemplo para a nação toda de Israel. Que triste exemplo. Tomara que nós não sejamos exemplos assim na nossa vida, que podemos ser exemplos de bênção, de vitória. Amém? Em nome de Jesus. Vou fazer uma oração bem breve para vocês, que meu tempo está curto e meu esposo já está aqui dando sinal para mim. Senhor Deus, que a nossa vida seja inteira no seu nome, que o Senhor é o Salvador da nossa alma, nós te amamos. Senhor Jesus, o Senhor é o amado da nossa alma. Abençoa nossas vidas, nos faças pessoas obedientes, tementes ao nome do Senhor. Que a sua palavra seja crescente no nosso coração, que a gente venha entender a cada dia tudo que o Senhor quer falar pra gente, tudo que o Senhor mostra pra gente, Pai. O Senhor está sempre falando com a gente, sempre mostrando pra gente a direção, Pai. Abra nossos olhos espirituais, que a gente consiga ver o que o Senhor quer falar pra gente, o que o Senhor quer mostrar pra gente, Pai. Eu creio, Pai, na sua palavra, Pai. A sua palavra fala que quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Eu creio, Pai, na casa daquele que crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. Que a casa de vocês seja uma casa de bênção, uma casa de oração. Que Deus possa transbordar os celeiros da casa de vocês e que nunca falte o pão na mesa de vocês. Deus abençoe a vida.
Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Compartilhe com quem vocês puderem compartilhar. Obrigada, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.